eu vi um partido unido, portanto um partido que é uma máquina de poder e, portanto, sabe que tem de se mostrar unido em determinados momentos, sobretudo aqueles em que há divisões internas, em que há maior fragilidade. Sim, essa parte está toda muito bem. Agora, o que eu não senti, porque isso é uma coisa que se percebe na atmosfera, não é? É aquele arrebatamento com o líder. Aliás, se me perguntares a sério, quer dizer, quem de facto se mexe, fala, abraça, bate a palmadas nas costas como um líder, António Costa, ainda, não é? É difícil o período de afirmação, como é claro, mas Pedro Nuno Santos é um homem embaraçado pelo seu próprio passado como ministro. Portanto, um homem que se esqueceu de demasiadas coisas, que se lembra delas um bocadinho mais tarde, que tem algumas vezes de desdizer, e nós notamos isso, por exemplo, não é apenas a questão do CTT ou da TAP, não. Por exemplo, mesmo em questões como o IRS, defendeu uma coisa como comentador, agora já estará a defender outra como líder do Partido Socialista. Depois temos sempre aqueles momentos em que a corrente de um PS mais ao centro, que na prática foi muito importante para ele nesta corrida, como o caso de Francisco Assis, de Alberto Campos Fernandes, Sérgio Sousa Pinto, acabaram a ser importantes, mas não percebemos muito bem para onde qual é que é o verdadeiro Pedro Nuno Santos, não é? Há mudanças de estética, como são... Mas não devíamos saber já? Ou o PS mas é que eu também acho já? que ele não sabe. Ou seja, ou sabendo, também sabe que se calhar não é bem esse Pedro Nuno Santos que pode ganhar as eleições. Portanto, é como se fosse um homem que está a querer ser aquilo que acha que deve ser. É claro que há mudanças de estética, para lá daquelas da estátua, que não se prende com Pedro Nuno Santos, mas da estátua de Mário Soares que nos recebe. Temos as mudanças de estética no seu próprio aspecto, portanto não há um líder com fato e gravata. Tivemos no sábado um look quase soissant huitard, não é? Com um bocadinho menos soissant huitard no domingo. E tivemos também aquele momento com o filho, portanto, ao passo que António Costa tinha uma retórica que se tem vindo a acentuar nos últimos anos, em que fazia referências sucessivas à mulher, mas este momento, como nós o vimos com o filho, vão desculpar-me, mas nestas coisas da família e dos valores que eu acho muito apreciáveis, conservadores que lhes estão associados, as coisas ou são feitas à esquerda, porque se fossem feitas nos partidos de direita era um desastre, não é? Se imaginemos Luís Montenegro a abraçar, não sei que idade tem os filhos de Luís Montenegro, a abraçar os filhos no palco, ou por exemplo Cristas, que até foi mãe enquanto ministra, com uma bebé ao colo, teria sido, hoje estaríamos aqui a falar da direita rançosa, não era? Assim é o momento de Pedro Nuno Santos, e ficou-lhe bem, sem dúvida, não é? Eu sei as reservas todas que o Paulo Ferreira tem em relação a essa matéria, algumas inquietações que todos nós que somos pais terão em relação àqueles momentos, mas a verdade é que nestas coisas o PS tem uma margem, conforme diz Pedro Nuno Santos, tem uma amplitude estratégica superior. Ele disse isto a propósito das alianças conseguidas com a Geringonça, não é? Disse-o já há bastante tempo, não foi agora, que quando foi feita a Geringonça em 2015 o PS tinha conseguido uma maior amplitude estratégica e digamos que em termos de comunicação, de imagem, de algumas referências, o PS tem de facto uma amplitude estratégica superior aos seus partidos à direita, sem dúvida, mas também à esquerda. Hein? Portanto, há aqui um lado, uma camisa mais larga para estas coisas. Agora, a camisa de Pedro Nuno Santos, essa está estreita. Mesmo a camisola, porque se lhe via a barriga na... Camisola de gola alta. Foi um bocadinho fatal esse momento. Bem, quer dizer, fatal para as redes sociais, para as coisas. Claro. Mas pronto, agora, há ali uma espécie de... Ele não eletrizou o Congresso. O Congresso
reagiu quando Pedro Nuno Santos anunciou que iam ter um candidato presidencial próprio. Eu acho que talvez tenha sido dos momentos mais fortes das intervenções de Pedro Nuno Santos, na forma como a sala reagiu. Depois houve momentos que foram conseguidos por outras pessoas, mas que não são intervenções de líder, como seja os ataques ao Presidente da República, as questões da justiça. São bons momentos, mas não são os momentos que Pedro Nuno Santos, nem infelizmente não foram. Nota-se, aliás, da parte de Pedro Nuno Santos, um grande cuidado em relação ao Presidente da República. Nesse sentido também tivemos a intervenção de Francisco Assis, que foi apoiante de Pedro Nuno Santos e que se começa a configurar muito mais do que Santos Silva, não apenas por Santos Silva ter apoiado José Luís Carneiro, mas até pela postura, pela atitude, talvez como um possível candidato a Presidente da República. Não sei se ele será um bom candidato. Francisco Assis geralmente não é melhor a falar do que a candidatar-se, mas do que como candidato, mas de qualquer forma esteve ali com uma postura de uma força própria, que eu acho que é interessante seguir. Agora, Pedro Nuno Santos ainda tem muito, até quando se anda de um lado para o outro, a forma como cumprimenta, é como alguém que sabe que está à prova, que não se sente tão seguro ainda nessa sua circunstância, né? Sabe que estão todos a olhar para ele, que o estão a avaliar. E vamos então àquela fase mais do dia de domingo, em que ele apresenta não um programa eleitoral, mas algumas medidas. É tradicionalmente no último dia que os congressos falam para o país, não é? Sim. Pedro Nuno Santos falou para o país, mas para que país? Bem, temos a questão sempre da subida do salário mínimo, que é já quase um clássico. Temos depois uma medida muito parcelar, a questão dos dentistas no SNS. Ou seja, o nosso SNS é como se o nosso SNS estivesse no melhor dos mundos possíveis, tudo a correr extraordinariamente bem, tão bem, que agora também vamos ter dentistas. Quer dizer, eu não sei em que medida é que isto cola com a realidade. Nós estamos sem médicos nos centros de saúde, médicos de família. Nós estamos com as urgências como estamos. Nós estamos com as dificuldades de acesso ao SNS. Nós estamos com urgências a fechar e agora vamos ter dentistas no SNS. Não sei muito bem se isto, mesmo que os dentistas queiram ir para o SNS, mesmo que seja feita a carreira, mas como é que vai ser? Há uma medida que eu achei interessante, já foi seguida noutros países, porque provavelmente resultava de uma abordagem à profissão noutros tempos. Estou a falar da possibilidade de se passar a remunerar melhor os professores quando iniciam a sua carreira. Em Portugal e noutros países, até porque houve uma altura em que havia muita oferta de professores, a carreira de professor, e em Portugal isto é muito verdade, é muito mal paga no início, mas no final, sobretudo quando as pessoas cumprem lá aquelas coisas, aqueles escalões todos, a profissão não é mal paga. Os que lá chegam. Pois a questão é essa, não é? Porque nem todos lá chegam. Temos de explicar que não é por morrerem, é porque aquilo tem vários escalões. Sim. Pronto, e o que acontece? Aí ela não é mesmo até bem paga e as condições de trabalho são boas, mesmo por comparação com as outras profissões, seja na administração pública e também no setor privado. Portanto, aqui eu penso que esta medida revela talvez um olhar com inteligência e com pertinência sobre este problema, porque é preciso atrair mais pessoas para a profissão. Portanto, depois, remunerar melhor os professores no início de carreira. Sim, porque nós temos quer dizer, não estou a dizer que seja uma solução mágica, estou a dizer que temos de experimentar diferentes hipóteses, porque alguma coisa se tem de fazer. Agora, o que acho particularmente depois preocupante são duas coisas. Uma, o que foi anunciado para a Segurança Social, que passa a ser a possibilidade das contribuições serem calculadas em função não apenas pela questão do número de trabalhadores, mas também pelo capital das empresas, até porque nós temos neste momento uma comissão que, como se sabe, está a estudar fontes alternativas de financiamento da Segurança Social, traduzindo mais impostos, não é?
E essa comissão, eu não concordei que não tivesse entregue o seu relatório na data que estava prometida. Disseste-o aqui. Sim, até porque eles consideraram que não queriam que isso se tornasse matéria de campanha. Como se vê, vai ser matéria de campanha. E aquilo que temos aqui, eu acho que isto é muito sério, que isto tem de ser discutido e tem mesmo de ser matéria de campanha. Porque não adianta dizer que as pessoas não têm pensões baixas neste momento. Não estou a dizer que seja isso que vai acontecer daqui por uns anos, mas neste momento as pessoas têm pensões baixas porque descontaram pouco, porque ganharam pouco. Não é porque, de facto, o cortar na taxa de substituição vai começar, mas vai começar sobretudo ali a partir de 2028. Aí sim, as pessoas têm uma contribuição que não se reflete depois na taxa de substituição. A taxa de substituição pode vir a chegar a menos de 50%. Portanto, aquilo que nós temos de discutir aqui é se vamos ou não querer uma segurança social sustentada também com mais impostos. Impostos não têm a ver com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Isto, contudo, não deixa de ser interessante, porque António Costa, na sua intervenção de sexta-feira, e isto vai absolutamente ao contrário disso, disse que PS tinha salvo a Segurança Social por mais 40 anos. Ora, se a Segurança Social está salva e sustentável para mais 40 anos, porquê é que nas propostas apresentadas no domingo está esta necessidade urgente de encontrar novas formas de contribuição para a segurança social e desta vez a partir do capital das empresas e não apenas do seu número de trabalhadores? Depois temos também aqui mais uma questão que não foi explicada de modo algum, que é o que é que se vai passar com os aumentos das rendas. Pedro Nuno Santos anunciou que haveriam que iriam definir com o Instituto Nacional de Estatística um novo indexante de atualização das rendas que tenha em consideração a evolução dos salários. Portanto, mas agora vamos ver. Nós já temos um conjunto significativo de senhorios em Portugal que está amarrado ao tal regime de arrendamento antigo e que não podem atualizar as rendas. Agora foi feita uma coisa a dizer que poderiam atualizar, na verdade não podem nada, porque entre as condições que são colocadas aos senhorios para que os possam fazer, é uma sucessão delas. Olha, é como o acesso àquele último escalão dos professores, não é? É uma tal prova de obstáculos, quando uma pessoa está quase lá e pensa que cumpriu tudo. Por exemplo, no caso das rendas, descobre que era preciso ter feito um pedido de isenção de IMI, que para poder ser feito implica que os senhorios tenham rendimentos médios muito baixos. Portanto, agora, para lá dessa questão desses senhorios que estão amarrados aqui a esse regime de arrendamento, temos aqui esta questão da evolução dos salários, como é que isso poderá ser feito, quando a inflação for superior a 2%, a atualização das rendas terá de ter em linha de conta a capacidade das pessoas pagarem, mas isto é também nos senhorios privados. Como é que vai ser? Portanto, isto não foi explicitado, mas acho que são algumas medidas que Pedro Nuno, que vamos ver se elas se conseguem ou não transformar em grandes objetivos de campanha.